Boa noite, amados irmãos que nos ouvem aí pela internet, aos irmãos aqui de Japiranga que estão nos acolhendo com tanto carinho, família do pastor Diocélio, os irmãos da igreja. Minha gratidão também aos irmãos pelo convite, ao conselho da igreja de Japiranga. Muito obrigado, irmãos, pela consideração, pelo carinho com que vocês têm demonstrado por nós. E como o pastor Diocélio então já enfatizou aqui, nós viemos pregar o Evangelho e eu convido você então, sem mais delongas, a abrir a sua Bíblia em Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 23, verso 42, 43. Diz assim a palavra: E acrescentou: Jesus, lembra-te de mim quando vieres do teu reino. Jesus lhe respondeu: Em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Nós vamos falar nesta noite sobre a segunda palavra da cruz, que está falando sobre salvação. O tema dessa mensagem é a beleza da graça salvífica. E pastor Diocélio pregou ontem sobre o perdão, a primeira palavra da cruz, porque eles não sabem o que fazem, perdoa-lhes, Pai, porque eles não sabem o que fazem. E hoje, nesse texto, vamos falar sobre a beleza da graça salvífica. Estamos diante de um texto horrendo de crucificação, a paixão de Cristo, de puro sofrimento. Aliás, eu penso que nesses dias de coronavírus, nós vamos celebrar uma Páscoa mais próxima daquilo que nós devemos celebrar. A Páscoa esse ano não vai ser coelhinho e chocolate, mas realmente vai ser uma Páscoa que tem tudo a ver com sofrimento e não chega nem aos pés daquilo que Cristo sofreu na cruz. E o que muitos enxergam nessa passagem nem sempre é a totalidade daquilo que ela representa. Esta passagem representa a morte de nosso Redentor Jesus Cristo, o seu sangue derramado, muito bem memoriado pela Santa Ceia que participamos a cada mês e que temos sentido falta dela. A Páscoa para nós não é celebrada igual a Páscoa do Antigo Testamento, da festa dos judeus. Mas a ceia agora representa para nós essa Páscoa. Cristo é a nossa Páscoa. E Cristo passou por cima, como diz a palavra lá no Antigo Testamento. Quando a maldição veio sobre o Egito, sobre os filhos primogênitos, o sangue deveria estar na porta dos umbrais. E quando o anjo da maldição passasse por aquele lugar e visse o sangue da porta nos umbrais, ele passaria por cima. Traria libertação ao povo de Israel, como aconteceu lá no livro de Êxodo. E nós podemos então lembrar da Páscoa como a libertação. E Cristo assim, através do seu sangue, nos liberta de todos os nossos pecados. Essa passagem representa, portanto, não só o sofrimento em si, que muitos destacam, mas representa a beleza oculta que está por trás do sofrimento, que podemos chamar de graça salvífica. Que graça é o favor imerecido. Nós merecíamos condenação eterna, mas Deus nos amou de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Isto é graça. Todos nós merecíamos esta condenação, mas pela graça de Jesus, Ele se entrega por nós numa cruz. E por isso somos justificados. A condenação que estava sobre nós, o Senhor Jesus pagou, rasgou o escrito de dívida e nos salvou. A cruz, portanto, é a centralidade de toda a Escritura. Esta é a verdade que vemos desde quando abrimos Gênesis. A semente da mulher que fere a cabeça da serpente não é mais que uma profecia do Cristo crucificado. Esta é a verdade que resplandece através da lei de Moisés, a história dos judeus, o sacrifício diário, o cordeiro pascal, o derramamento contínuo do sangue no tabernáculo e o templo. Todos estes eram símbolo do Cristo crucificado. Esta é a verdade que vemos honrada na visão do céu antes de fecharmos o Apocalipse. No meio do trono e dos 4 seres viventes, nos diz, e no meio dos anciãos estava em pé um cordeiro como imolado. Então de Gênesis a Apocalipse você vê a centralidade da cruz. O apóstolo Paulo retrata essa beleza em sua carta aos Coríntios
e aos Gálatas, quando ele diz assim aos Coríntios: porque primeiro lhes ensinei o que deste modo recebi, que Cristo morreu por nossos pecados. Também em 1 Coríntios capítulo 2, verso 2, a palavra do Senhor diz: pois me propus não saber entre vós coisa alguma, a não ser a Jesus Cristo, e a este crucificado. Porque a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, como está lá em 1 Coríntios capítulo 1, verso 18. Também observe o que Paulo diz aos Gálatas: e a vida que agora vivo na carne, vivo na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Gálatas 2:20. Também em Gálatas 6:14. A palavra de Deus diz assim: mas longe esteja de mim gloriar-me a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. A cruz, então, é esta centralidade das Escrituras. E por isso ela revela a beleza da graça salvífica, percebida na conversão deste ladrão que acabamos de ler aqui no Evangelho de Lucas. Um evangelho pregado sem cruz é puro engano. Não podemos considerá-lo como evangelho. Você não pode considerar um evangelho que é pregado sem a cruz. Então, como podemos perceber a beleza da graça salvífica à luz desse texto que acabamos de ler? Então, em primeiro lugar, a beleza da graça é percebida na atitude de alguém que é salvo por Cristo. Observando os dois ladrões, no contexto anterior aos versículos que lemos, podemos perceber a representatividade daqueles que serão salvos e daqueles que permanecem em seus pecados e serão eternamente condenados. Ao lado de Jesus, um à esquerda e outro à direita, está ali a representatividade da humanidade. Você percebe o que está à esquerda, numa condição miserável, ainda blasfemando, e com uma atitude que deliberadamente nega o Messias, e demonstra a sua condição de impiedade, e que mesmo tendo o Salvador ao seu lado, com sua atitude o despreza. E nós vamos ver, daqui a pouquinho, que os dois ladrões blasfemam contra Jesus. Não só este. Mas temos o ladrão à direita, numa condição de humildade e temor, reconhecendo seus pecados e o devido merecimento daquela cruz. Com sua atitude, ele reconhece o Messias e se rende ao seu amor, demonstrado no verso 34, que o pastor Dilcélio pregou ontem. Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Percebemos na atitude do ladrão da direita duas maneiras ou atitudes que são ministradas pelo próprio Deus ao coração dos seus eleitos: a fé salvadora e o arrependimento para a vida. Mas o que é fé salvadora? Nossa confissão de fé de Westminster, ela ressalta da seguinte maneira: a graça da fé por meio do qual os eleitos são habilitados a crer para a salvação da sua alma, é a obra que o Espírito de Cristo faz no coração deles. Presta atenção. Esta fé salvadora é a obra que o Espírito de Cristo faz no coração de cada um dos seus filhos. E é ordinariamente operada pelo ministério da palavra, por este ministério, bem como pela administração dos sacramentos e pela oração, ela é aumentada e fortalecida. Então os crentes em Jesus devem levar a sério os sacramentos, a oração e a leitura das Escrituras. A nossa fé, ela cresce diante do Senhor na medida que nós nos debruçamos diante de Deus e da sua palavra. Efésios 2:8 diz: porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Então os principais atos da fé salvadora têm a ver com aceitar e receber a Cristo, e firmar-se só nele para a justificação, santificação, vida eterna. Isto em virtude do pacto da graça. Então, no verso 41 que nós lemos aqui, está escrito, o ladrão confessando a inocência de Jesus. Nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o castigo que os nossos atos merecem, mas este nenhum mal fez. Então, isto é a fé que é dada por Deus. E agora sim nós vamos perceber, nós não podemos esquecer daquele detalhe que eu disse atrás. Os dois ladrões blasfemavam. Se você ler somente o texto de Lucas, você não vai perceber que ele também estava blasfemando. Mas lá em Mateus, capítulo 27, verso 44,
Diz assim a palavra: e os mesmos impropérios lhes diziam também os ladrões que haviam sido crucificados com ele. O evangelista Mateus dá essa ênfase, que os ladrões, no plural, os dois, blasfemavam contra Jesus. Ainda lá em Marcos, capítulo 15, verso 32, também um texto que nos chama a atenção, que diz assim: desça agora da cruz o Cristo, o Rei de Israel, para que vejamos e creiamos. Também os que com ele foram crucificados o insultavam. Então perceba que o ladrão que estava à direita também estava blasfemando. Mas, num determinado momento ali na cruz, alguma coisa aconteceu. E nós precisamos lembrar que esse período da cruz foi um tempo de 6 horas. Das 9 até as 3 da tarde. Então, conforme as palavras do ladrão da direita, ele fala: nem mesmo teme a Deus. Então, este ladrão, ali no momento da cruz, nesse período de 6 horas, quando ele viu Jesus perdoando aqueles que estavam lhe sacrificando, quando ele viu aquela beleza da majestade do Cristo, que não estava revidando com vingança, com ódio, mas estava revidando com amor, com graça, com bondade, com misericórdia, certamente aquele ladrão foi tocado ali na cruz. E alguns entendem que esse ladrão pode ter tido medo de cair nas mãos do Deus vivo, conforme está lá em Hebreus 10:31. Horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Tem muita gente preocupada com o vírus Covid-19. Estão com medo de morrer por causa do Covid-19. Eu quero lhe dizer uma verdade. Você tem que ter mais medo daquilo que te conduz ou ao céu ou ao inferno. O pecado que habita em nós, esse sim nós temos que ter medo. Porque esse nos separa de Deus. E só há uma maneira de nos voltarmos para Deus, através dessa fé que estamos dizendo aqui, que o próprio Deus realiza da nossa vida. É um dom que Deus dá. Ninguém tem fé para crer no Senhor, a não ser que Deus alcance a sua vida e lhe dê a fé para crer no Cristo Redentor, o nosso Cristo Pascal. Então, este homem pôde observar Jesus e ali ser tocado pelo Espírito Santo e se arrepender. E também, então, nós devemos pensar, lembramos o que é fé, então devemos lembrar o que é arrependimento para a vida. E o arrependimento é para as criaturas caídas. Nós temos que lembrar, lá no Éden, Adão e Eva caíram em pecado. E eles representavam a humanidade. Todos nós passamos a nascer em pecado, a partir do pecado original. Então isso revela a nossa condição de miséria, de distanciamento, de afastamento do Senhor. Paulo disse isso aos Efésios, estávamos mortos em nossos delitos e pecado. É a total depravação do ser humano, que necessita de um agir do Espírito Santo, que lhe traga a fé e o arrependimento em seu coração. E no Éden, quando Adão e Eva pecam, então, nós somos também representados nesse pecado. E a partir desse pecado, então, todos nós necessitamos do toque de Deus. O apóstolo Paulo, então, enfatiza isso na condição que eu já falei. Todos nós estamos mortos em nossos delitos e pecados. E tanto o Antigo como o Novo, nós somos desafiados pela palavra a nos arrependermos. Jó disse da seguinte maneira: por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Sobre a vigilância da lei, Davi escreveu os Salmos 32 e 51, né? Enquanto ele calou os seus pecados, os seus ossos envelheceram. Ele gemeu diante de Deus até que ele confessou e abandonou o seu pecado. Ele se arrependeu. Restitui-me a alegria da salvação, ele diz no Salmo 51. Então ele se arrepende diante do Senhor. João Batista clamou: arrependei-vos porque está próximo o reino dos céus. Mateus capítulo 3, verso 2. Também Mateus capítulo 9, verso 13. Cristo declarou a respeito de si mesmo, que viera chamar pecadores ao arrependimento. Cristo
está nos chamando nesta oportunidade aqui ao arrependimento. E pouco antes da ascensão, Cristo ordenou que em seu nome se pregasse arrependimento para a remissão de pecados a todas as nações, começando de Jerusalém. E os apóstolos ensinaram a mesma doutrina, que é a doutrina que nós ensinamos hoje, testificando tanto a judeus como a gregos, o arrependimento para com Deus e a fé em nosso Senhor Jesus. Matthew Henry, ele disse a seguinte frase: se o coração do homem tivesse permanecido reto e puro, as consolações divinas seriam recebidas sem essa dolorosa operação precedente. Mas visto que o coração do homem é pecador, tem de ser primeiramente quebrantado antes de receber a paz. Tem de labutar antes de obter descanso. Para haver a cura, a ferida precisa ser examinada. A doutrina do arrependimento é uma doutrina correta do Evangelho. Não somente o austero João Batista, que foi considerado um homem melancólico e pessimista, mas também o amável e gracioso Jesus, cujos lábios transbordavam doçura. Ele pregou o arrependimento. Nossa confissão de fé de Westminster também nos ajuda nesse entendimento. É uma graça de Deus sobre a vida do pecador. O pecador, pelo arrependimento, de tal maneira sente e abomina os seus pecados, que deixando-se volta para Deus, com a intenção de andar com Ele em todos os caminhos de seus mandamentos e esforçando-se para isso. Arrependimento, assim como a fé, é um dom de Deus. Paulo, ele orienta Timóteo a instruir com mansidão aqueles que se opunham na expectativa de que Deus lhe concedesse o arrependimento para conhecerem plenamente a verdade. Também Cristo foi exaltado como príncipe salvador, a fim de conceder o arrependimento. Isso está lá em Atos 5, verso 31. Também Atos 11, verso 18. Assim, quando os gentios foram introduzidos na igreja, esta glorificou a Deus, dizendo: logo também aos gentios foi por Deus concedido o arrependimento para a vida. Aquele homem da cruz, esse que está aqui no texto dos dois malfeitores, agora está arrependido, expressa em atitudes o que o texto ressalta. Ele repreende seu companheiro ladrão. Ele reconhece sua própria culpa. Ele admite que ele e seu companheiro mereciam a cruz, mas não Jesus. Portanto, nós temos algumas coisas a aprender. Ninguém chegará ao céu sem a verdadeira fé em Jesus e o arrependimento para a vida. Você já teve a sua experiência de conversão? Eu tenho entendido que Deus está falando com a humanidade nesses dias, trazendo a humanidade ao arrependimento. Certamente, muitos vão virar as costas para Deus, porque perderam recursos financeiros, bens. Muitos têm se apegado a essas coisas como segurança, e nós sabemos que a única segurança que nós temos é Jesus. E Deus está falando com a humanidade toda nesse momento, para que nos arrependamos e creiamos em Jesus como Senhor e Salvador das nossas vidas. Não esqueça disso. Há um falar de Deus em meio a toda essa pandemia, e que Deus está levando-nos a prostrarmos diante dele. Inclusive a igreja, o povo de Deus que andava desanimado, descomprometido com o evangelho, com a comunhão, com a santa ceia, com a reunião de oração. Irmãos que estavam vacilando em sua fé. Deus está falando com a igreja, levantando o seu povo para clamar, para buscar a sua face, para não se assegurar na segurança do homem, na força do homem, nos bens do homem, mas segurar no Senhor Jesus, na cruz. A cruz é a centralidade da nossa fé. Você crê em Jesus como seu Senhor e Salvador, em sua obra da cruz, onde Ele entregou o seu corpo e derramou o seu sangue para nos purificar de todo pecado? Você crê na obra de Jesus? Qual ladrão te representa? O da direita ou o da esquerda? Então, essas são coisas que podemos aprender. Mas eu quero ir um pouco mais adiante. Em segundo lugar, a beleza da graça, ela é percebida na atitude do Cristo. Jesus, ali no verso 43,
Responde aquele ladrão: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Jesus, em todo o tempo do seu ministério, nos surpreende com sua misericórdia. E a palavra de Deus diz que a misericórdia do Senhor é a causa de não sermos consumidos. Ela se renova a cada manhã. A misericórdia de Deus está se renovando sobre sua vida hoje. Ela pode te alcançar aí onde você está me ouvindo. Pode ser no mais remoto canto do mundo, mas a misericórdia pode te alcançar aí. A graça nos deixa de queixo caído diante de algumas ações do Mestre. E essas atitudes de Jesus, podemos perceber que exala graça e misericórdia. Podemos ver em alguns personagens do Novo Testamento, por exemplo, aquela mulher hemorrágica, o livro de Lucas, né? Aliás, eu esqueci de dizer isso, mas Lucas está escrevendo ao seu amigo Teófilo, está discipulando o seu amigo. Ele fez uma acurada investigação para contar nos mínimos detalhes para o seu amigo, desde o Cristo, quando ele nasceu, até a sua morte, ressurreição e assunção. Então Lucas está tendo essa consideração com o seu amigo, de contar nos mesmos detalhes. E aí ele traz a figura de mulheres, de cegos, de pessoas marginalizadas na sociedade. Lucas ressalta muito esse lado da sociedade. E aqui a mulher hemorrágica é um exemplo disso em Lucas 8, 43 a 48. Essa história está ali nesse capítulo. Uma mulher discriminada, considerada como impura, e em uma atitude de fé, ela abandona o seu preconceito, seu próprio preconceito da multidão, e ela vai até Jesus. Entra no meio da multidão, toca as vestes de Jesus e ela é curada. E Jesus diz: a tua fé te salvou. O cego de Jericó, um homem que em meio à multidão que passava, gritava como um louco: filho de Davi, tem misericórdia de mim. Gritava e gritava, e os discípulos tentavam calar aquele cego, e Jesus mandou chamá-lo. E ali, Jesus então promoveu não só a cura, mas a salvação daquele cego, que continuou seguindo Jesus, glorificando a Jesus. Zaqueu, o publicano, mais uma personalidade discriminada pela sociedade por sua condição, era um homem muito rico, mas publicano, que roubava impostos da população. Este homem teve o desejo de ver Jesus passar no caminho e subiu a um pequeno sicômoro para ver Jesus passar. E Jesus olhou para ele e disse: Zaqueu, desce depressa, convém que eu vá na tua casa cear com você. E ele ali trouxe o seu coração diante de Jesus, trazendo arrependimento por tudo aquilo que ele tinha feito, e que ele ia restituir 4 vezes mais as pessoas que ele tinha roubado. E Jesus disse a ele: hoje sim houve salvação nesta casa, pois aqui tem um filho de Abraão. Veja, irmãos, a misericórdia de Jesus, a graça de Jesus, ela nos deixa de queixo caído, porque aqueles que a gente olha com indiferença, a gente pensa: não, esse aqui nunca vai para o céu, porque é isso, é aquilo, a gente coloca um monte de restrições, mas Jesus olha com olho de misericórdia. Não há na face da terra nenhum pecador que Deus não possa salvar. Independentemente da sua condição, Jesus pode olhar para você neste momento e salvar a sua vida, e olhar para você com olhos de misericórdia, ainda que a sociedade, ainda que as pessoas te rejeitem, que não queiram você. Jesus, Ele é aquele que tem um olhar de misericórdia e graça. A palavra de Deus diz que pela graça somos salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Então, essa obra de salvação, ela depende de Jesus. Qualquer pessoa pode ser alcançada. A salvação não depende de quem somos, qual a nossa condição financeira ou social, se somos de família plebeia ou nobre, mas depende tão somente dessa graça de Jesus, que por meio do Espírito Santo nos convence do pecado, do juízo e da justiça. E vários textos bíblicos nos demonstram isso. 2 Timóteo 1, verso 9, diz assim a palavra: não te envergonhes, portanto, do testemunho de nosso Senhor, nem do seu encarcerado, que sou eu. Pelo contrário, participa comigo dos sofrimentos a favor do Evangelho, segundo o poder de Deus que nos salvou e nos chamou com santa vocação, não segundo as nossas obras,
mas conforme a sua própria determinação e graça que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos eternos. A nossa salvação não está definida depois do pecado que aconteceu com Adão e Eva no paraíso. Jesus nos escolheu antes da fundação do mundo. Então vejamos que o pecado não pegou Deus de surpresa. Há um decreto de Deus em meio a tudo isso, e um deles é a tua salvação. É a salvação daqueles que são escolhidos por Deus. Ainda em Tito, capítulo 2, verso 11 e 12, diz assim a palavra: porque a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens, ensinando-nos que, renunciando à impiedade e às concupiscências mundanas, vivamos nesse presente século, sóbria, justa e piamente. Romanos 5,8 diz assim a palavra: mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Ainda em 2 Timóteo 1,9, a palavra de Deus diz assim, Paulo dizendo a Timóteo: não te envergonhes, portanto, do testemunho do nosso Senhor, nem de seu encarcerado que sou eu. Pelo contrário, participa comigo dos sofrimentos a favor do Evangelho, segundo o poder de Deus que nos salvou e nos chamou com santa vocação, não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça que nos foi dada em Cristo Jesus, antes dos tempos eternos. Então, esse ladrão da cruz, ele nos deixa de queixo caído, como esses personagens bíblicos do tempo de Jesus. Quem diria que um ladrão poderia ser salvo naquela condição? Pensa bem, o ladrão não frequentou a igreja, né, pastor? O ladrão não contribuiu com seus dízimos e ofertas. O ladrão não fez classe de catecúmenos. O ladrão não foi batizado. Não contribuiu com cestas básicas aos pobres. Sua vida foi marcada pelo pecado. Mas Cristo, através da beleza da graça salvífica que Ele tem, Ele salvou aquele homem naquele momento, no último momento da sua vida, e lhe deu o dom da fé e o arrependimento. Por isso que ele parou de blasfemar na cruz e passou a crer em Jesus. Quantos de nós já não blasfemamos sobre Jesus? Já não tiramos sarro dos crentes, da igreja, do povo de Deus? Quantas vezes nós renunciamos aos convites para ir na igreja? Tiramos chacotas dos amigos que eram crentes, que eram firmes em Cristo? Quantas vezes nós viramos as costas para Jesus? Mas no dia que Deus quis nos salvar, no dia que Deus determinou a nossa salvação, o Espírito Santo nos convenceu do pecado, do juízo, da justiça, e nós nos voltamos para Deus, não porque queríamos, mas porque Deus assim o quis. E quando Deus quer, não há coração de ser humano que resista ao toque dessa graça. Se desejamos a salvação, devemos nos agarrar na cruz e clamar pela misericórdia de Deus, para que Ele nos salve por sua graça. Não há nada em nós que possa aplacar a ira de Deus, ou que possa nos garantir uma vaga no céu, a não ser aquilo que Cristo fez na cruz. Nós somos salvos tão somente pela graça. A palavra de Deus diz: bem-aventurados humildes de espírito, porque dos tais é o reino dos céus. Nós não temos direito algum de apresentar para Deus: olha, eu sou um bom homem, uma boa mulher, eu não faço mal para ninguém, eu entrego cesta básica lá no lar dos velhinhos, eu faço isso, eu faço aquilo. Tudo isso, diante do Senhor, nada vale, porque você não é salvo porque você é isso ou aquilo, deixa de ser. Você é salvo pela graça, por aquilo que Cristo fez na cruz do Calvário. Nós não temos nada para oferecer. As nossas boas obras, até as nossas boas intenções, são contaminadas pelo pecado e só são aceitas por causa do sangue de Jesus, que nos purifica de todo o pecado. Então nós não devemos nos agarrar nas nossas obras, apesar de que todo crente que ama a Deus e ama o próximo vai realizar boas obras. Certamente, o crente vai fazer boas obras, mas não que isso seja uma moeda de troca com Deus. Nós não devemos ser assim. Bem-aventurados humildes de espírito quer dizer aquele que estende a mão vazia para Deus.
e diz: Senhor, eu nada tenho, mas o que o Senhor tem eu quero para a minha vida. Salva a minha vida, tem misericórdia da minha vida. Me livra, Senhor, deste pecado, da condenação eterna. Salva-me, Senhor. E finalmente, a beleza da graça aponta para o paraíso. Deus começou a sua obra no paraíso. E quando Jesus voltar, nós vamos voltar de onde nós saímos? Para o paraíso. Jesus é aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que aquilo que pedimos ou pensamos. Segundo William Hendricks, o convertido pede sua bênção para um futuro distante. Este ladrão, ele estava pedindo algo distante. Jesus, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Ele estava pensando em algo muito distante. Mas ele recebe a bênção no mesmo dia. Está aqui na palavra. Jesus respondeu: em verdade te digo que hoje, não lá na frente, mas hoje, estarás comigo no paraíso. O convertido pede que Jesus se lembrasse dele. Ele recebe a certeza de que Jesus não só se lembraria, mas aquele homem estaria com ele. Ele já estaria desfrutando do paraíso. Por isso que o crente não tem medo de morte, gente. Nós não temos medo da morte, porque nós cremos numa vida eterna com Deus. A morte não é o fim para nós. A morte é o começo de uma vida eterna com Deus. O apóstolo Paulo nos mostra esta realidade da eternidade com Deus em suas cartas, como está lá em 1 Coríntios, no capítulo 15, a partir do verso 50. E isto vai ser algo maravilhoso quando acontecer a ressurreição. Isto afirma, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Eis que vos digo o mistério: nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos, no momento, num abrir e fechar dos olhos, ao ressoar da última trombeta. A trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados, porque é necessário que esse corpo corruptível se revista da incorruptibilidade, e que o corpo mortal se revista da imortalidade. E quando este corpo corruptível se revestir da incorruptibilidade, e o que é mortal se revestir da imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Da mesma forma que a beleza da graça aponta para o paraíso, podemos ver o contraste na vida do outro ladrão, que aponta para a condenação eterna daqueles que não creram. Eu quero me reportar ao texto de Mateus, capítulo 25, verso 31 a 34 e o 41 e 46. A palavra de Deus diz assim: quando vier o Filho do Homem na sua majestade, e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória, e todas as nações serão reunidas em sua presença, e ele separará uns dos outros, como o pastor separa dos cabritos das ovelhas, e porá as ovelhas à sua direita, mas os cabritos à esquerda. Olha só que interessante. Ovelhas à direita, cabritos à esquerda. Ladrão salvo à direita, ladrão condenado à esquerda. Cabrito e ovelha. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos de meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Mas olha lá o versículo 41. Então o rei dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e os seus anjos. E ainda o verso 46. Irão estes para o castigo eterno, porém os justos para a vida eterna. Portanto, a salvação é dada por Deus para aqueles que o Pai escolheu e entregou para o Filho. Ninguém pode tirar a nossa salvação.
É uma graça para ser dada por Deus nesta vida, para que alcancemos a vida eterna. E aí, o que você vai fazer com esta palavra que você ouviu? Se você ainda não entregou a sua vida a Cristo, eu quero chamar a sua atenção nesta oportunidade para que você se renda aos pés de Jesus. Esse é um tempo que eu volto a dizer, Deus está falando com a humanidade, está te dando a oportunidade de se arrepender e crer no Filho de Deus. Em tempos de medo da morte, podemos dizer que aqueles que creem em Cristo nunca temerão a morte. Os crentes devem lembrar do que Paulo disse aos Filipenses: porquanto para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. E aos Colossenses, Paulo diz: portanto, se fosses ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra, porque morrestes e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo, em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com Ele em glória. De que lado você está? Você está do lado direito ou do lado esquerdo? Você está longe de Jesus? Ou você está diante dele, arrependido e crendo no Senhor como seu Senhor e Salvador? Vivendo a sua vida santa e reta, observando o Evangelho, vivendo como Deus se agrada e vivendo para a glória do Senhor. Qual o fim principal do homem? A nossa primeira pergunta do catecismo. O fim principal do homem é glorificar a Deus e alegrar-se nele para sempre. Nós não temos nenhuma razão neste mundo além de Deus, de nos alegrarmos para sempre e de vivermos para a sua glória. Então, que assim Deus continue falando no nosso coração e possa alcançar você aonde você estiver, para que você se renda aos pés de Jesus, se você ainda não fez. Quem sabe esta oportunidade aqui é a oportunidade que Deus está falando ao seu coração. Volte-se para Cristo, se renda, se arrependa e creia em Jesus como seu Senhor e Salvador. E se assim você fizer, nós vamos orar agora, para que você faça essa oração comigo aí na sua casa. E aí você procure um pastor, uma igreja mais próxima da sua casa, uma igreja bíblica que pregue este Evangelho. E você então converse com o pastor, para você participar do corpo de Cristo. Vamos orar ao Senhor. Pode orar comigo. Senhor Jesus, eu compreendi a Tua palavra mediante Teu Espírito Santo. E eu reconheço que sou um pecador ou uma pecadora. E eu reconheço, Pai, que eu não tenho nada para oferecer, a não ser receber aquilo que o Senhor tem para mim, que é a Tua graça salvífica, esta beleza que eu vi hoje à noite, e que certamente, ó Pai, pode mudar a minha vida. Senhor, muda a minha vida. Eu quero me voltar para o Senhor, arrependido, Pai, clamando, Senhor, pela Tua misericórdia e graça. Senhor, tem misericórdia de mim. E me ajuda, Pai, na minha pouca fé. Me dá a graça, Senhor, de olhar tão somente para o Senhor e viver para a Tua glória. Senhor, salva a minha vida nesse dia. Eu clamo, assim como o Senhor fez com aquele ladrão da cruz. O Senhor pode olhar para mim hoje e pode me salvar. E assim eu creio. E assim eu confesso que Tu és o Cristo, o Senhor e Salvador. Eu oro com perdão dos meus pecados, no nome de Cristo Jesus. Amém. Que Deus abençoe sua vida. Que essa palavra possa chegar a muitos corações que ainda ouvirão ou verão o vídeo. E que você, quem sabe, possa entrar em contato aí pela live mesmo, no WhatsApp ou nos comentários do vídeo, conversar com o pastor Gilcélio, para que ele possa recomendar para você uma igreja e uma orientação pastoral de como você fazer para você agora viver a sua vida cristã. Então, não titubeie, crê em Jesus e vai atrás para você estar inserido no corpo de Cristo. Deus te abençoe. Um beijo a todos os meus irmãos aí do Ipanema que estão junto com a gente e os nossos amigos do Facebook
Que Deus abençoe muito. Obrigado, pastor Dilcélio, pela oportunidade. E Deus abençoe a vida de vocês também.